Olá, irmãos queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Uma ótima tarde para vocês. Vejam agora que eu estou aqui, eu vim gravar aqui na área externa, pedi ao Senhor para poder acalmar o barulho. Me perdoem, eu estou gravando aqui numa área aberta. É um vídeo muito importante para vocês. Eu estou aqui para falar sobre o comércio dentro das igrejas evangélicas, tá? A comercialização. Vocês lembram a passagem na Bíblia que fala que Jesus, ele chegou lá no templo, né, na sinagoga, e ele viu uma comercialização de produtos dentro da casa de Deus. Ali não deveria ser a casa de oração, o templo ali, mas estava havendo um comércio. E Jesus, irado, né? Todos vocês sabem que o Senhor Jesus Cristo ficou muito irado com toda aquela situação que ele estava vendo ali dentro da igreja, aquela bagunça. A gente deve imaginar, né, pelos dias os quais aqui nós estamos vivendo, né, vendo muita coisa errada, a gente deve imaginar bem o que Jesus viu, né, porque hoje em dia tá terrível, né, irmãos? Vamos falar aqui algo muito importante para vocês sobre a venda de livros, tá? A venda de livros e outro tipo de comércio dentro da casa de Deus, ok? Aqui eu deixei tudo anotado para vocês, porque eu não posso deixar de falar nada, amém? É muito importante. Irmãos, você que ainda não se inscreveu no canal, se inscrevam, deixe o seu like e compartilhe os meus vídeos em nome de Jesus Cristo, amém? Meu nome é Gleison Góes e eu falo aqui de Vitória, Espírito Santo. Eu vi, tem duas pessoas na capa do vídeo aí, são dois pregadores aí, né? São comerciantes da fé, porque a única coisa que eles fazem, falta eles fazerem é colocar os filhos e a mãe à venda, né? E uma capa que eu vi aqui no Instagram, esse pregador, né? Tava escrito assim, num banner dele, oferecendo o livro dele para vender. Aprenda a fazer antes, durante e depois da pregação. Aprenda o que fazer antes, durante e depois da pregação. Primeiro lugar, a começar, nós sabemos que quando um servo de Deus, ele vai falar as coisas de Deus, né? Às vezes você prepara uma mensagem para você levar ali e Deus muda tudo. Você vai falar sobre algo e Deus, o Espírito Santo de Deus, acaba mudando tudo que você ia falar, você já não fala mais. Para você ver que o servo verdadeiro de Deus é direcionado pelo Espírito Santo, ok? Então, às vezes você programa algo para falar e você não fala aquilo que você programou. Amém, irmãos? Então, Deus toma a sua boca e muda tudo ali. Deus muda tudo na hora de você falar. Então, primeiramente, não existe. Aprenda o que fazer durante e depois da pregação. Não existe isso. Quem comanda o servo de Deus é o Espírito Santo do nosso Deus. Ele que diz e direciona o que deve ser falado e o que não deve ser falado. Amém? Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2 Pedro, capítulo 1 e versículo 21, tá? Veja o que diz a Bíblia. Abram as suas Bíblias em casa. 1 Pedro, capítulo 1 e versículo 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Vou repetir para vocês. Porque você não deve comprar livro nenhum. Não comprem. Já vou falar para vocês qual o livro que vocês podem comprar. Amém? Repetindo. 2 Pedro, abram as suas Bíblias. 2 Pedro, tudo que eu falo eu mostro, respaldo dentro da palavra. Amém? 2 Pedro, capítulo 1 e versículo 21. Porque a profecia não foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Você que está do outro lado dessa câmera agora me assistindo, quando você falar,
Quem vai te inspirar é o Espírito Santo de Deus através da palavra dele. Ok? Você vai ler a palavra do Senhor. Este é o único livro que você deve ler. Amém? Esse é o livro verdadeiro, espiritual, teu alimento diário. A Bíblia Sagrada é o teu alimento diário. Basta apenas a Bíblia. Ok? Homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Inclusive, através das revelações e profecias verdadeiras. Não as profecias de profeta de Baal, não. Amém, irmãos? Vejam também aqui que em 2 Timóteo capítulo 3 e versículo 16. Estou falando um pouquinho alto, irmãos, por causa do barulho, para que vocês possam me ouvir bem. Amém? 2 Timóteo capítulo 3, irmãos, e versículo 16. Toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Toda a escritura aqui é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Completa, não precisa de livro nenhum. Amém? Então, irmãos, tá claro aqui na palavra do Senhor, aqui em 2 Timóteo, que eu acabei de falar para vocês o que está escrito, em 2 Timóteo 3, capítulo 16, tá claro aqui que tudo o que você precisa saber, você encontra na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus. Amém? Muitos compram esses livros e dentro desses livros contém muitas heresias que acabam te colocando dúvidas e te trazendo dissensões e debate e bate-boca, tá? Por causa do que está escrito dentro desses livros aí de teologia. A teologia verdadeira está aqui, ó, a Bíblia Sagrada. Você não precisa de curso nenhum. Isso aí, os cursos fazem parte do comércio, o comércio do Evangelho. E aí acabam te colocando dúvidas, trazendo dissensão para a palavra de Deus, e às vezes coloca até um descrédito na Bíblia, na palavra de Deus. A intenção de Satanás, a intenção do diabo é colocar a incredulidade, tá? E dúvida no seu coração. Satanás, ele é sorrateiro, ele vem com um pezinho de lã. Ele quer colocar dúvida na tua mente e você acaba, através desses livros, desses cursos que causam dissensão e confusão, você acaba se tornando incrédulo. E acaba muitas vezes colocando em xeque o que diz na palavra de Deus, tá? Muitas vezes essas sementes plantadas através desses livros, que são alguns, a maioria deles, tudo sementes do capeta, sementes do mal. Dentro desses livros, colocam dúvidas através de doutrinas de demônios e doutrinas de homens, tá? Quando eles escrevem esses livros ali, tá? Muitas vezes eles colocam ali doutrina de demônios e doutrinas de homens. Por isso, fique com a Bíblia Sagrada, ela é suficiente e completa para você. Veja o que diz em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 3. O Espírito diz claramente que nos fim dos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graça. Pelos que creem e conhecem a verdade, tá? Deus não se agrada, irmãos, desses livros. Não comprem esses livros de jeito nenhum, tá? Deus não se agrada porque a palavra de Deus, ela não precisa de complemento.
A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é completa. Ela tem tudo o que você precisa, tá? Você não precisa de livro nenhum para complementar a Bíblia Sagrada, porque essa profecia aqui, verdadeira, ela é completa. Amém? Você não precisa de curso de teologia, porque quando você lê a Bíblia Sagrada, quem vai te dando o discernimento da Bíblia é o Espírito Santo de Deus. Quem ensina ao servo verdadeiro do Senhor é o Espírito Santo de Deus que vai te ensinar tudo que você precisa saber. Você vai lendo, você não vai entendendo, daqui a pouco o Espírito Santo vai te trazendo conhecimento, clareando a tua mente e esclarecendo tudo o que você precisa. Hoje você não entende, amanhã você lê novamente o mesmo capítulo, aí o Espírito Santo de Deus, você ora, Senhor, me dá um entendimento da palavra, me dá o dom da palavra. Isso tudo serve para você também buscar, através da oração, o dom da palavra e do conhecimento e da ciência da palavra. Aí você vai lendo, aí você na primeira vez você não entende, aí você lê de novo a segunda vez, aí o Espírito Santo de Deus vai trabalhando na tua mente, vai clareando a tua mente, você vai começando a entender tudo. Não precisa de curso nenhum, tá? Quais os livros, profeta Gleison, que eu posso comprar? Um livro, uma biografia. Por exemplo, eu vou fazer um livro com o meu testemunho. Irmãos, vou contar meu testemunho de quando eu era transexual. Tem muita coisa que eu não contei pra vocês da Europa. Eu rodei o mundo todo. Então, ali tem muitas... Nossa, se vocês souberem, irmãos, o quanto de coisa tem pra contar, muita história, muitos livramentos, muita coisa que eu não tive tempo de contar pra vocês. Uma biografia, meu livro, o seu livro, você pode escrever, você pode vender o seu livro. Uma biografia. Agora, você fazer livros sobre o Evangelho, sobre o que está escrito na Bíblia Sagrada, e você ficar vendendo, você está comercializando o Evangelho. É o comércio do Evangelho, porque tudo que o servo do Senhor precisa e necessita saber, está aqui, dentro da Bíblia. Então, quando você escreve um livro, e você vende esse livro falando coisas da Bíblia ali e tal, você está comercializando a palavra. E toda semana eles lançam um livro diferente. Toda semana o diabo ele coloca ideias para eles procriar o comércio. A indústria gospel e a indústria é o sistema, é o comércio. O sistema religioso do comércio do Evangelho Santo do Senhor. Não compra, irmão. A Bíblia está aqui. Se tiver de dar um presente para alguém, dê uma Bíblia Sagrada. Esse é o presente que você deve oferecer para alguém. Livros, não gastem com isso. Sabe o que vocês têm que fazer? Pega o dinheiro que vocês vão gastar, faça uma ação social, compra marmita, entrega nas madrugadas, faz algo para quem realmente precisa. Ajuda o órfão, ajuda a viúva, oferta, abençoa a casa de Deus, abençoa a obra do Senhor, abençoa o servo de Deus. Agora, não comprem livros em nome de Jesus Cristo. Não gastem o seu dinheiro com esse comércio maligno. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Grande beijo. Tchau.